Olá! O Momento Saúde de hoje vai falar sobre os diversos tipos de herpes, incluindo a herpes zoster, que a gente ouve muito falar agora, e a gente vai descobrir como ela se manifesta com a doutora médica infectologista da Unicamp, doutora Raquel Stuck. Doutora Raquel, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Juliana, a oportunidade de estar aqui esclarecendo vocês sobre o herpes zoster e os herpes em geral. Muito obrigada, doutora. Então vamos começar a falar o que é o herpes, né, doutora? Acho que é o mais importante para abrir esse bate-papo. Tá. Herpes, na verdade, é como se fosse uma família, né, de pelo menos aí 7 membros, que tem 8 membros da família dos herpes. O que mais comumente a gente ouve falar são os membros dessa família, vamos assim dizer, que dão as lesões na pele ou em mucosa, né? Então, o herpes tipo 1, que é o que causa o herpes labial, herpes tipo 2, que causa o herpes genital, e o varicela zoster, que causa a varicela, que é a catapora, comumente, né, conhecida. A gente mais conhece como catapora. São 2 nomes para uma doença só, isso às vezes dá confusão mesmo. E depois o zoster, que seria uma reativação do vírus da catapora, que aparece depois ou em adulto, normalmente mais em adulto, e que o povo também popularmente é conhecido como cobreiro. A gente vai explicar é verdade. por quê. Doutora, e as lesões dessas herpes, desses tipos de herpes, são parecidas? Como que a gente pode falar dessas lesões, assim, localizar o nosso público para eles identificarem? O que esses 3 vírus têm em comum, o tipo de lesão que eles ocasionam. Então, são sempre lesões, né, que a gente chama, do ponto de vista médico, vesiculares. Então, são bolinhas, né, que aparecem. Então, quando é labial, normalmente em lábio ou na mucosa por dentro da boca. Genital também são bolinhas, né, normalmente um número que é variável, 10, 15, 20 bolinhas. Quando é no zóster, o número de lesões é maior, né? Então, lesões com bolha, essas bolhas elas podem se romper com alguma facilidade, são as características dessas lesões causadas pelo herpes. O que chama a atenção também de todos eles é que antes do aparecimento dessas lesões, costuma ter um período de dor ou de ardência no local onde vai aparecer essas vesículas. Um pouquinho antes. Isso, dias antes. Às vezes 6 horas, 12, às vezes 24 horas antes, a pessoa já fica com uma sensibilidade maior, ou na área genital ou labial, onde vai aparecer, ou quando é os ósseos também, quando vai aparecer a lesão. Então as pessoas que têm já estão acostumadas, já sabem que uma leve ardência, uma coceira, um incômodo, ela já vai ter a lesão. Do tipo 1, tipo 2, sim. Dos ósseos geralmente já é mais difícil de saber. Já é mais complicado. Tá. Doutora, então vamos começar a falar pelo tipo 1, né? O primeiro contato dessa herpes tipo 1, quando que a gente tem, que idade? Olha, normalmente a gente entra em contato com o herpes, não são todas as pessoas que têm, né, o vírus, né, do herpes labial, né, no organismo, mas normalmente a gente entra em contato mais adolescente e adulto, né, porque o herpes se transmite enquanto eu estiver ali, principalmente com as bolinhas, é quando vai estar transmitindo, né. Então, se eu tenho uma pessoa com herpes que tomou o café numa xicrinha, essa xicrinha não foi adequadamente lavada, né, ou num copo, alguma coisa assim, isso pode transmitir, a pessoa pode ter. Algumas vezes esse primeiro contato com o herpes pode dar um quadro até assim mais importante, do ponto de vista de pode dar febre, dor no corpo, aparecer muitas lesões em cavidade oral no primeiro contato. A maior parte das pessoas esse primeiro contato passa desapercebido, ela passa a manifestar depois só o herpes mesmo, né, com as suas lesões ali, 10 a 15 lesões no local. Tá, e geralmente só é transmitido então quando a lesão tá ali aberta, o vírus circulando no corpo, de outra forma não? Não, porque do herpes 1 e herpes 2, né, principalmente, o período que o vírus circula no sangue ele é muito pequeno, né, e ele fica guardadinho, né, na raiz do nervo, então ele se manifesta mais naquele ponto, e normalmente é sempre no mesmo local. E doutor, os sintomas são esses então? Você pode sentir febre, uma pequena... Quando você tem o reaparecimento, né, das lesões do herpes tipo labial ou genital, febre não costuma dar, o que você tem é no local onde ele vai aparecer um certo dolorimento, mais uma sensação de ardência no local, né, e depois de 12 horas, 12, 24, aparecem as lesões daí, as bolinhas.
E eles ficam, então, esse vírus a gente pode dizer que ele fica adormecido no sistema nervoso também, nos neurônios, é isso mesmo? Não, na raiz nervosa. Na raiz nervosa. Isso, na raiz nervosa. E aí, não é nada para a cabeça, é mais na coluna, na raiz nervosa. Na coluna, ok. E aí a aparência, geralmente, essas bolinhas, elas têm um líquido dentro. Isso. Esse líquido causa alguma coisa, doutor? Ele pode se estourar, por exemplo, a pele que ele atinge, ele pode danificar um pouco mais? Alguma coisa acontece de diferente ou não? Não, normalmente essas lesões elas são bem superficiais na camada da pele, né? Então, uma vez que se rompe esse líquido, eu tenho o vírus, né? Então isso pode transmitir. Se alguma pessoa tem contato com esse líquido, normalmente na mucosa ou em pele que está machucada, na pele normal, vamos supor, você tem herpes, a sua mão resbala aqui na minha bolinha, sua mão está intacta, sua pele está intacta, isso não causa nada. Aí se for numa outra mucosa, daí sim, né? Como o acometimento, né, dessas bolinhas, ele é muito superficial na pele, ele não costuma deixar nenhuma cicatriz. Precisa ter algum cuidado especial? Normalmente a gente como arde muito e dói muito, a gente só orienta que fique sempre muito bem hidratado, né, no local, sempre higienizar muito, sempre estar bem lavado, para não acumular nenhum resíduo, nenhuma sujeira, para não ter uma infecção e não ficar mexendo, que a gente fala cutucando muito, porque a unha é muito suja, né, você pode ter uma infecção, daí que a gente fala uma infecção secundária, naquelas bolinhas. E daí isso sim. Essa infecção pode se aprofundar na camada da pele e daí fica a cicatriz, que é o que a gente vê até na catapora nas crianças também. Em algumas ficam, né? Acaba ficando de coçar, né? E aí fica uma lesão maior. Doutora, falando nisso, maquiagem, então essa pessoa que usa, que tem a herpes, usa essa maquiagem, outra pessoa pode usar a maquiagem dela quando ela tá com a lesão aparente? Aí vamos combinar que maquiagem, alicatinho de unha, maquiagem, batom principalmente, né? Mesmo assim, o olho, rímel e tal, cada um tem o seu, né? Essa coisa de mostruário, né, de loja, que às vezes a gente... É uma coisa que dá uma certa aflição, né? É verdade. Mas às vezes a gente acaba, né, experimentando, né, por curiosidade, para ver. Então, melhor evitar. É melhor evitar, é melhor evitar. A queda na imunidade, doutora, um dos fatores que desencadeiam a herpes tipo 1 também, a gente pode dizer isso? No herpes tipo 1, você pode ter, mas a gente vê mais assim, alterações mais hormonais ou assim, estresse, exposição importante ao sol. Então tem gente que, né, quando pega um verão e vai pra praia e fica lá 12 horas, 10 horas no sol. Então, normalmente, né, algumas pessoas têm mais facilidade de desenvolver herpes. Nas mulheres, o período pré-menstrual também é conhecido como um período que favorece a reativação do herpes daí, né? O favorecimento principal, então, seria uma queda na imunidade, aí devido à exposição ao sol ou devido a algumas coisas que a pessoa fizesse. Mas assim, no herpes tipo 1, Juliana, a gente não se preocupa tanto em procurar uma diminuição da imunidade por conta do herpes tipo 1, ao contrário dos ósseos que a gente sempre procura. Sempre procura algum fator que desencadeou aí. Isso. Doutora, a herpes tipo 1 tem uma prevenção legal que a gente poderia falar para o nosso público aí, que pudesse fazer para evitá-la? Não, aí seriam assim, basicamente os cuidados básicos de higiene mesmo. Normal. Né? Então é comum, eu acho que talvez os mais detalhistas, às vezes você vai pegar uma xicrinha de um café que você vai tomar, você vê que tem um batonzinho ali, né, que ficou da pessoa, uma ou duas pessoas antes de você. Então, quer dizer, isso já demonstra que não foi higienizado adequadamente. Então, tira outro café, pega uma outra xicrinha. Claro que se não tiver o batom, você não tem a garantia de que foi adequadamente higienizado, né? Mas isso seria, né, um ponto. Outra coisa é a própria pessoa, quando está com herpes, evitar, né, utilizar, né, xícaras e copos que sabe que depois podem ser compartilhados. Então, preferir o descartável, orientar isso quando ela for em algum local, né, evitar o contato, né, mesmo o beijo. Mas é meu namorado. Tá bom, mas evita, porque se ele não pegou ainda, né, porque ele vai pegar agora, né, pelo menos nesse período que está com as lesões. Porque para o herpes tipo 1, a gente não tem nenhuma outra forma de prevenção que seja essa. Tem que ser a prevenção mesmo, porque aí e essa forma, cuidar não tem quando vacina, quando tiver a lesão, se cuidar, né? Isso. E alertar outras pessoas também. Isso. E como é uma doença que é recorrente, então a pessoa tem como alguma frequência, tem pessoas que têm uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, isso traz à pessoa muita angústia, porque é dolorido, às vezes, né, é o dia da festa, né, a atividade sexual às vezes pode atrapalhar.
Então às vezes elas nos procuram com frequência pensando que talvez possa existir alguma vacina, alguma coisa assim que possa ajudar com que essas recaídas não aconteçam, mas até o momento essa vacina ainda não existe. Né? Não tem. A pessoa que tem, então, a herpes tipo 1 sempre vai ter no organismo de certa forma, de algum modo, ela vai se manifestar. Pode ser uma vez por ano, uma vez a cada 3 anos, pode ser a cada 3 meses, mas ou ela pode vai ser se mais manifestar. frequente. Ou pode ser mais frequente. E aí, mais frequente, aí o tratamento é esse mesmo, é cuidar da lesão local. Algumas vezes, tem alguns pacientes que fazem muito frequente, tipo a cada 3 semanas, e faz um número muito grande de lesões, que às vezes chega até a impedir mesmo de trabalhar, que não consegue falar, não consegue comer, porque o número de lesões é muito grande. Então, para essas pessoas, a gente faz um tratamento com antiviral, né? Então com remédios para controlar essa replicação do vírus, e faz às vezes um tratamento também que a gente chama para prevenir, um tratamento mais profilático, né? Para prevenir outros surtos, ou pelo menos para espaçar também. Mas essa indicação é em casos bem específicos dessas pessoas que têm com uma frequência muito grande. Muito grande. Tá joia. O Momento de Saúde vai para o intervalo e nós já voltamos. Fique por aí. Estamos de volta com o Momento de Saúde de hoje, falando dos diversos tipos de herpes. Está aqui comigo a médica infectologista da Unicamp, doutora Raquel Stuck. Doutora Raquel, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre herpes tipo 1. Agora vamos falar um pouquinho sobre a herpes tipo 2, né? Doutora, o primeiro contato também, assim como eu perguntei da herpes tipo 1, o primeiro contato, quando acontece esse contato? O herpes tipo 2, mais de 80% das vezes, a transmissão se dá através de contato sexual, né? Então, a pessoa que ou tem menos dor, porque como ela causa muita dor, muito desconforto, muitas vezes inibe até a prática sexual, né? Mas esse limite de dor também é muito variável de pessoa para pessoa, mas é predominantemente por contato sexual daí que o herpes tipo 2 aparece, né? Eventualmente, algumas situações mais raras que a gente poderia atribuir, né? Talvez o fato de experimentar roupas íntimas, né? Se você coloca direto, né, na sua mucosa, se outra pessoa estava com a lesão, eventualmente também pode, mas isso é uma situação mais difícil de acontecer na prática. Tá. E um dos dois, então, precisa ter a lesão para acontecer esse contato sexual, não só o vírus circulando no corpo, como a gente já falou. Precisa ter uma lesãozinha ali. Normalmente sim. Normalmente sim, para poder ter. Tá. E doutora, existe um grupo de risco, pessoas que têm mais essa herpes tipo 2, um grupo específico? Não, quer dizer, a rigor as pessoas que têm uma exposição sexual a um número maior de parceiros teria maior risco de estar se expondo ao vírus, né, ao herpes, mas né, não necessariamente são eles também. Isso não traz um estigma. E a herpes tipo 2 pode ser porta de entrada para algumas DSTs, doutora? Na verdade, as DSTs elas precisam, né, ter alguma lesão, então nesse sentido o herpes pode favorecer, né, porque eu vou ter uma lesão na pele, mas se for só lesão em mucosa mesmo, né, então em glande ou se for vaginal, a lesão, qualquer outra DST pode já, independente de ter herpes ou não, né, quer dizer, o fato de eu ter herpes não é só quem tem herpes que vai ter as outras DSTs, tá? Eu posso ter independente dela. E a parte do corpo que elas mais atingem é a região genital mesmo? Região genital. Nos homens é mais na glande, você pode eventualmente ter no corpo do pênis também, mas é mais glande, né? E nas mulheres, grandes lábios, normalmente é o mais acometido. E a aparência mesma da herpes tipo 1, o mesmo tipo? Isso, a vermelhidão, bolinha? Aquela queimação e as bolinhas que aparecem ali. E os fatores que desencadeiam essa herpes tipo 2 também? Também são iguais do tipo 1. Iguais do tipo 1, nada de diferente. Não, normalmente até mais hormonal. Nos homens não tem esse fator hormonal, mas estresse, alguma coisa assim também pode. Ansiedade, estresse, isso também pode ajudar? Pode. Tá. Doutora, esse vírus, esse herpes tipo 2, ela pode causar algum dano para o organismo, para outro tecido, para outro órgão? Se você pensar como, né, esse herpes 2 eventualmente se disseminar, né,
ou alguma lesão de câncer, alguma coisa assim, isso não, né? Eventualmente, a gente pode ter uma relação do herpes tipo 2 com alguns episódios de meningite, né? Isso eventualmente pode acontecer. De meningite, tá? E isso, algum caso pode levar à morte ou não? Eles são, assim, bem tratáveis, digamos, dá para se tratar tranquilamente? Meningite nunca é uma coisa tranquila, porque você tem uma infecção nervosa central, né? Pode ter sequelas, vai ser de um diagnóstico mais precoce, mas felizmente não é uma doença muito comum. Mas para isso acontecer precisa estar, é o quê? Depende de um grau, uma gravidade? Depende de alguma coisa? Não, só de um azar na vida. Só de um azar mesmo. Então não tem nada que possa agravar, que possa se tornar uma meningite. Não, isso acontece aleatoriamente. Aleatoriamente. E esses sintomas, doutora, permanecem quanto tempo? Duram quanto tempo esses sintomas da herpes tipo 2? Normalmente cerca de uns 5 dias, mais ou menos, as lesões, depois elas já começam um processo de cicatrização. Tá. E os cuidados, basicamente os mesmos? Isso. Também, não muda muito, não diferencia muito para tipo A. Mas acredito que dores, pelo menos, as dores e as lesões são mais incômodas, talvez. Sim. Né, pela própria região, então incomoda mais, né? Doutora, então aí a maneira de transmissão também fica quando tem a lesão, então a pessoa não precisa se preocupar se tem o vírus, por exemplo, tem o vírus no organismo, ok, só que a forma de transmissão para o parceiro, por exemplo, seria se tivesse uma lesão. Isso. Eventualmente você pode ter algumas lesões ou alguns indivíduos, como a gente comentou também, que não tem nem tanta dor, nem nada, né? E daí você pode não saber que está com a lesão em atividade e poder transmitir nesse momento, né? Num contato sexual. Aí maneiras de prevenir, então, usar preservativo também. É uma forma importante de transmissão para todas as DSTs. E é uma atitude ou um hábito que a gente, infelizmente, percebe, né, que não tem sido uma prática aí, né, principalmente dos mais jovens. Porque hoje em dia, né, se inicia a vida sexual muito cedo, né, cada vez mais cedo, e talvez eles não tenham tanto essa preocupação. Não é? Eu acho que a gente teve uma preocupação lá da década, né, passada, né, de 20 anos atrás, quando você tinha a AIDS, não tinha tratamento nem nada, e nós tivemos figuras importantes, né, com AIDS, e aquele estigma, né, do emagrecimento, de ficar com a pele, né, em tom marrom. Isso fez com que por 20 anos as pessoas se preocupassem no sexo seguro. Hoje em dia você já não tem mais isso, e a gente vê que até com o aumento, né, dos casos de sífilis, né, e o aumento também de HIV, de AIDS na terceira idade, a gente vê que nessas faixas etárias realmente o uso do preservativo como uma forma de sexo seguro, né, não vem sendo uma atitude utilizada, né, a população não está convencida da sua importância. Se esqueceu um pouco, né, doutora? A gente recentemente fez um programa a respeito de DST, HIV, falou muito sobre sífilis, porque teve um aumento significativo, né, muito grande no estado de São Paulo, no Brasil todo, aliás, e no estado de São Paulo. Mas é bem complicado mesmo. E aí você vê que depende da educação em si, né? Tanto em universitários como quem não chegou ao terceiro grau, né, do ensino. Você vê que é uma atitude que permeia a todos, independente de saber ou não da importância. Exatamente. E a informação sempre aí, né? Pra gente, mesmo assim, tem um Nunca aumento. Se teve tanta informação. Exatamente, aliás, né? Tem um aumento muito grande. Mas eu acho que também se esqueceram um pouco dessas campanhas no meio de comunicação mais importante, que seria a televisão, que atinge mais pessoas, né? Acho que isso diminuiu muito e complicou um pouco, acabou complicando, né? Doutora, vamos falar um pouquinho então sobre a herpes zoster, né? Que a gente vê agora algumas campanhas e que agora que parece que se descobriu, né? Porque eu pelo menos nunca tinha ouvido falar, e aí agora a gente vê campanhas e vê um aumento mais, né? Se fala mais a respeito. Doutora, então ela é um vírus da catapora, né? Que vem da catapora. Vamos falar um pouquinho então pra gente lembrar disso da catapora, aquela que a gente pegou na infância e deu aquelas bolinhas. Isso. A catapora, né? Então, qual é a característica da catapora? É o aparecimento dessas bolinhas no corpo todo, né? Essas bolinhas, quem já teve catapora se lembra, tem algumas que você vê que é uma bolinha bem novinha, tem outra que só tem uma manchinha vermelha, que amanhã vai ter a bolinha, e tem outra que já está cicatrizando, que está com a casquinha, né? Então o fato de ter
as bolinhas em vários estágios de evolução, caracteriza a catapora, que o nome médico, daí a gente comentou, é a varicela, né? É mais comum nas crianças, é uma doença que se transmite muito fácil, de todas as doenças infecto-contagiosas, uma das de mais fácil transmissão. Lembra a transmissão pra gente, doutora? A transmissão já pode acontecer antes de aparecer as bolinhas, então até 3 dias antes. Então, às vezes, a mãe está no parquinho, está numa festinha da criança, na sexta, na segunda-feira liga para avisar todo mundo que apareceu catapora no filho. E neste período de sexta a domingo, segunda, já tem risco de transmissão. A transmissão é maior enquanto tiver bolinha. E uma coisa importante é que enquanto tiver bolinha, eu transmito, tá? Só deixo de transmitir a hora que todas as lesões estiverem com casquinha, tá? Eu tenho 100 lesões, 99 estão com casquinha, tem uma no pescoço que tem bolinha, eu ainda posso transmitir. Quem vai pegar catapora? As pessoas que não tiveram a doença ainda ou que não foram vacinadas, né? E é uma doença que é mais da primavera, né? Então um pouquinho antes do final, né? Primavera, verão. Então, finalzinho do verão, então agora, né, agosto, meados de agosto, daí setembro até dezembro. O clima ajuda, doutora? Ajuda, o vírus gosta desse período de primavera, é uma doença primaveril. Mas aí as pessoas, adultos não pegam mais catapora, então, pegam ainda? As doenças de criança, a gente costuma dizer, sarampo, cachumba, rubéola, catapora, se for para ter, né, se não quiser ter sido vacinado, é bom ter de criança. Todas essas crianças, no adulto, elas são muito mais graves, com mais chances de complicações, tá? Então, o adulto que nunca teve catapora, se ele tiver uma catapora, ele tem chance de ter uma catapora, um número muito grande de lesões, que enquanto tiver com a doença, às vezes até deforma. Nós já tivemos pacientes até com tentativa de suicídio, porque não foram informados, que eles se olharam no espelho e você vira um monstro, né? Que aquilo era passageiro, né? Como você aumenta o risco de complicações pelo vírus da catapora também. Então, pneumonia pelo vírus da catapora no adulto, né? Meningite, isso pode acontecer na criança? Pode, mas a chance de complicações é menor do que se comparando no adulto, né? Então, o adulto que não teve, realmente ele teria uma prioridade em se preocupar para ser vacinado. Doutora, vamos segurar um pouquinho o bate-papo aí. Eu já iniciei o papo sobre zoster, mas vamos continuar com ele no último bloco, né, na realidade. O Momento Saúde vai para o intervalinho, nós já voltamos com o terceiro e último bloco do programa. Fique por aí. Eu já tinha ouvido falar muitos anos atrás, mas nem passava pela minha cabeça que um dia eu ia ter. Na noite anterior de eu perceber que eu estava com alguma coisa errada, eu acordei com muita dor na perna, na coxa. E à noite eu acordava com aquela dor e comecei a esfregar um monte de pomada, mas aí não dormi. Aí chegou no outro dia, levantei, a dor piorava e olhava para ver se tinha machucado, não tinha nada na pele. Aí foi onde que eu fui no pronto-socorro. Aí o médico, o plantonista que estava lá, já teve o diagnóstico e falou que era herpes, né? E eu fiquei um pouco admirada. Eu falei, doutor, onde que a gente pega isso, né? E eu falei, é hereditário? Porque meu pai teve nas costas e ele ficou todinho manchado, empipocou bastante, assim, então, e como eu não via nada em mim, eu falei assim, será que é a mesma coisa? Mas, olha, ele foi mesmo taxativo de falar, realmente você está com herpes. Passou remédio, medicamento, que foi uma beleza. Fiz o tratamento direitinho, mas acho que em 24 horas eu já não sentia mais nada. A hora que eu acordei com aquelas dores, eu até achei que eu tinha torcido a perna, alguma coisa, mas a dor era tão intensa que eu cheguei a perguntar para alguém olhar para minha perna para ver se tinha machucado, algum bicho tinha mordido, mas não, a dor é horrível, a gente chora de dor. É uma dor assim contínua, ela não para de doer, somente o remédio. E o profissional acertou no prognóstico dele, graças a Deus.
Estamos de volta para o último bloco do Momento Saúde de hoje, falando sobre herpes, né? Os diversos tipos de herpes. Está aqui comigo a médica e infectologista da Unicamp, doutora Raquel Stuck. Doutora Raquel, a gente terminou o segundo bloco, já iniciamos nossa conversa sobre os zoster, né? E aí já falamos sobre catapora, que é o mesmo vírus, né? Isso. E, doutora, agora falando um pouquinho, eu peguei um dado do Ministério da Saúde, na realidade, que mais ou menos 10 mil pessoas por ano aparecem no SUS com herpes. É isso mesmo? E que se pode agravar depois dos 50 anos, que aí seria herpes zoster? Isso. Aí nós temos dois pontos. Um, que o herpes zoster ele não entra na lista de doenças de notificação obrigatórias, tá? Então, o dado do Ministério da Saúde, provavelmente ele foi divulgado através das intercorrências do herpes zoster ou através de CIDs de atendimento médico. Então, talvez com certeza, é uma subnotificação, né? Esses números não demonstram, então a gente deve ter com certeza muito mais pessoas. Por quê? Porque todo mundo que já teve catapora na vida fica com o vírus, né, em raiz nervosa, né? Esse vírus fica quietinho. Com o passar do tempo, e daí normalmente acima de 50 anos, aumenta a chance, né, desse vírus se reativar. Então, quem teve catapora, o vírus fica quietinho, e o vírus da catapora, quando se reativa, ele se reativa da forma que a gente chama de herpes zoster, que é o cobreiro, tá? Tá, ele tem, doutora, e ele, em algum outro momento, é mais fácil depois dos 50 anos. Isso. Mas antes, pessoas mais jovens podem ter essa manifestação do zoster? A gente tem, às vezes, né, pacientes abaixo de 50 anos que têm herpes zoster. Nessas pessoas, habitualmente, a gente investiga algum motivo de imunossupressão, de estar com a defesa diminuída, né? Então, às vezes, diabetes, às vezes a gente procura alguma outra doença, uma neoplasia. Todo mundo vai ter? Não, até a maior parte a gente não acha nada. A infecção pelo HIV também, né, tem maior risco de fazer herpes zoster. Então, uma pessoa jovem que faz herpes zoster, a gente faz uma série de exames para tentar diagnosticar por que essa pessoa reativou o vírus da varicela zoster e fez esse zoster. E aí, geralmente, abaixo. É uma doença, assim, um pouco grave até. Isso, normalmente é uma doença mais grave. E que leva, né, a queda da imunidade. Acima dos 50 anos, o que acontece? Só para todos entenderem. Então, a gente tem, né, eu nunca tive catapora, aqui eu entro em contato com o vírus, eu me exponho e faço a minha proteção. Aqui é como se fosse o tanto de anticorpo que são as células protetoras que eu tenho. Com o passar dos anos, essa proteção, às vezes, ela aumenta um pouquinho até por exposição. Eu tive contato com alguém com catapora, aumenta a minha imunidade de novo. Mas o que se viu? Que depois dos 50 anos, o nosso sistema imune também vai caindo. Não é só a pele, nem nada disso, o cabelo. O sistema imune também vai também, isso é inexorável. Não tem como fugir, doutor. Não tem como fugir. Então tá bom. Aliás, isso não acontecer é pior, significa que você não chegou lá, né? Então, vamos lá. Então tá junto. Com o passar dos anos, então, a nossa proteção contra o vírus da catapora, né, diminui, e é nesse momento, então, normalmente acima de 50 anos, que eu tenho maior chance de reativar pela idade, né, pelo envelhecimento do sistema de defesa, vamos dizer assim, tem uma maior facilidade nessas pessoas de reativar o zoster. Os americanos têm números mais fiéis sobre isso, então os dados dos americanos apontam que cerca de 30% das pessoas acima de 50 anos terão zoster, quer dizer, 1 em 3. 1 em 3, né, ao longo da vida, a partir dos 50 anos. Né, então não é pouca coisa. Doutor, e como que parte que atinge do corpo essas lesões? As lesões também são parecidas com as outras herpes que a gente já falou até agora. Então, e que parte que elas atingem? Tem partes que atingem mais? Como que funciona isso? O que a gente vê mais frequentemente, tem aqui alguma coisa até para ilustrar para vocês, seria, eu tenho aqui no tórax, né? O que é interessante? Sempre, se a gente prestar atenção, ele vai seguir o trajeto de um nervo. No pescoço, né, então pega o nervo que está aqui, a raiz nervosa que sai aqui do pescoço, da região cervical, e eu tenho, né, as lesões que aparecem no trajeto deste nervo. A mesma coisa na região, né, do tórax, então vem aqui, né, das costas e faz uma faixa de bolinhas. Pode acontecer também no pavilhão auricular, e um que incomoda também demais é o oftálmico, que pode inclusive daí dar alteração de visão e tudo, né, quando pega o nervo oftálmico.
Então, e a característica diferente dos outros, que eu falei que eram umas 10, 15 bolinhas, aqui o número de lesões é muito maior. Muito maior. E a área é muito mais extensa também. Normalmente às vezes é uma raiz nervosa só, às vezes eu posso ter mais de uma raiz nervosa acometida. Essa raiz nervosa que ele atingiu é onde ele ficou adormecido. Onde ele ficou guardadinho. Tá. Então, e ele pode ficar, aí é na coluna, como a doutora falou, na ele raiz pode nervosa ali, que sai da coluna. Que sai da coluna. E aí, dentro dessas, ele pode a gente pode ter o que pega do ciático, então vem aqui de trás, né, das costas, pegando toda a região glútea, face posterior de coxa, também é um local frequente. E doutora, os pacientes reclamam geralmente do que antes de aparecer as lesões? De mal-estar, dor? Né, dor. Então, muitas vezes a gente até fala, o paciente tem, e é uma dor, assim, dor de inflamação no nervo. Então, quem já teve até, por exemplo, só fazer um canal por uma pulpite que o nervo estava doente, é isso, só que numa extensão maior. Aquela dor que laqueja aparece. Lancinante, né? Que você tem até dificuldade de controlar com os analgésicos comuns. 2 a 3 dias depois, daí aparecem as lesões vesiculares, né? Então daí fica fácil fazer o diagnóstico do herpes zoster. As lesões desaparecem normalmente num período de 5 a 7 dias, mas a dor pode se prolongar, às vezes por meses. A gente chama até de neurite pós-herpética. Então pode ficar muito tempo aí no organismo essa dor. Aonde teve a lesão? Aonde teve a lesão. O nervo que ficou inflamado. O nervo que ficou inflamado. E a pele ainda sente alguma ardência, sente alguma dor pela pele ou não? Sente, não é pelas lesões em si, mas é pela terminação nervosa. Então as pessoas têm muitas vezes, por exemplo, às vezes o lençol tocar o corpo dá uma sensação, um choque, né? Às vezes andando de carro, o vento que entra, né? Ou às vezes andando na rua, aquele vento se for que oftalmo dá uma dor também importante. Doutora, então geralmente as pessoas sentem essa dor e não sabem que é herpes zoster, só vai saber depois que vê a lesão aparente. É que, felizmente, 90% das vezes a neurite herpética se acompanha depois das lesões, tá? Tem muita gente que fala, qualquer dor pode ser uma neurite? Tá bom, poder tudo pode, na medicina quase tudo pode, mas assim, você também achar que qualquer dor pode ser um herpes zoster que não se manifestou como regra, isso não. Como regra, você tem 2, 3 dias depois o aparecimento das lesões. Mas há exceções, então? Há exceções que eu posso ter só a neurite. Só a dorzinha lá e não aparecer a lesão. Pode ficar com uma dor aí que pode durar alguns meses. E o tratamento aí seria o quê, doutora? Seria alguma coisa para esse nervo? Tudo bem, para lesão, né? A gente já até falou de tratamentos para lesão. Mas e para essa dor mesmo, desse nervo? Normalmente nos zóster, às vezes a gente até usa o antiviral também, que nem a gente comentou do herpes tipo 1. E para dor, a gente usa às vezes, algumas medicações que têm uma ação para neurite mesmo, né? Então, às vezes não são os analgésicos comuns, às vezes até tem algumas medicações que em doses altas são utilizadas como antidepressivos, mas que tem uma ação também, né, para neurite. Então, às vezes a gente utiliza a mão dessas medicações e algumas vezes a gente até pede auxílio dos nossos colegas anestesiologistas para fazer bloqueio, né, na raiz nervosa para poder controlar a dor. E doutora, nessa fase que ela tá aí, na herpes zoster, ela é transmitida também? Você pode transmitir para outras pessoas? O risco de transmissão ele acontece só se a pessoa que tiver com herpes zoster tiver contato com alguma pessoa que esteja muito imunossuprimida ou bebê antes de 1 ano de idade, né, lactente que tem maior risco. Então, quem tem herpes zoster, normalmente a gente recomenda que não tenha contato com bebê abaixo de 1 ano de idade e não tenha contato com quem está fazendo quimioterapia, radioterapia. Quem está com a imunidade muito baixa. Isso, mas e aí por pode haver mucosa... transmissão. Não, isso não tem risco. Não tem risco, normal. Tá. E se houver esse contágio, essa transmissão para alguém, a manifestação aí é a mesma? Quem tem o zoster transmite o vírus para quem não teve da catapora. Da catapora. E a pessoa tem catapora, então. Olha, interessante. Agora, por que você até comentou no início? Tá muita campanha falando sobre zoster agora. Por que isso veio só agora? Porque só agora nós temos uma vacina contra o zoster. Né? Então isso mundialmente, por isso que essas campanhas que vinculam agora é para divulgar, né, que existe uma vacina disponível agora para prevenir os zoster. A vacina da catapora a gente já tem há mais tempo. Né? Há mais tempo, que aí você toma quando criança também. Né? Mas assim, há mais tempo assim, ela está na rede pública há 1 ano. Tá? Antes ela só estava há uns
12, 15 anos já estava disponível nas clínicas particulares. Na rede pública ela está disponível há 1 ano e para as crianças com 15 meses de idade, né? E doutora, fora dessa faixa etária. E tem contraindicação dessa vacina? Quem que pode tomar essa vacina? Então, a vacina do herpes zoster, ela está indicada para todas as pessoas. Ela pode ser feita acima de 50 anos de idade e que já tenham tido catapora quando crianças e que não tenham nenhuma alteração de imunidade, né? Por quê? Porque a vacina é feita com vírus enfraquecido. Tá? Então a pessoa que tem alteração de imunidade, ela pode ter uma doença mais grave pelo vírus da vacina. Agora, acima de 50 anos, quem não tem nenhum problema de saúde, desses que diminuem a imunidade, então fazendo câncer, fazendo quimioterapia, radioterapia, um HIV que já está muito, né, com a defesa já muito ruim, avançada, não pode. As outras pessoas acima de 50 anos podem. Por que acima de 50 anos? Porque foi o grupo de pessoas onde a doença aparece mais e foi o grupo de pessoas que foi estudado. Que aí é mais benéfico também, mais benéfico, porque aí dizem que acima dos 60 tem alguns países que passam essa faixa etária para cima dos 60 por ser mais benéfico, segundo pesquisa dos próprios países. Isso, a gente sabe que acima de 50 anos o risco é maior, mas acima de 60 aumenta mais esse risco de vir a ter zoster, né? A gente só não pode esperar dos 60 chegar aos 70, porque depois dos 70 o risco também existe, só que a nossa resposta à vacina é muito ruim, porque o nosso sistema de defesa para responder a vacina também já está muito velhinho, então já não vai responder adequadamente. Não vai fazer mal, mas talvez não vai ter a eficácia que a gente espera que ela tenha. E é com mais gravidade, doutora, cada vez, com o passar dos anos, acima dos 50, quando ela se manifesta cada vez mais grave ou não tem isso? A manifestação é a mesma. O que acontece é que a intensidade dos sintomas para a pessoa idosa pode ser maior e pode limitar mais ainda a sua atividade. Então isso a gente acaba preocupando. Por quê? Porque daí ela vai ficar mais tempo acamada, porque ela tem muita dor, ela não consegue andar direito, não está conseguindo respirar direito, ou está com oftálmico, né? Acometido não enxerga, a luz atrapalha. Então isso é que preocupa na pessoa de mais idade, né? Que ela vai ficar mais restrita das suas atividades, com maior tendência a ficar mais acamada, até por conta da dor mesmo. Mas aí pode levar a um quadro mais grave ou atingir outros tecidos ou levar até a morte? Assim, eu posso ter complicações relacionadas além da dor, né, mas assim, é mais a dor. O que a gente sabe, tem um estudo recente em inglês, se não me engano, que mostra que, independente da idade, as pessoas que fazem reativação, né, da varicela zoster, então que tem o zoster, elas têm no organismo uma atividade inflamatória maior, como um todo, isso levando ao maior risco de ter acidente vascular cerebral isquêmico, o derrame. Né? Então, nessas pessoas aí acima de 50 anos, a ocorrência, né, houve uma relação entre ter tido herpes zoster e depois o aparecimento, às vezes alguns meses depois, do AVC, né, que se diz. Então, talvez prevenir o zoster você pudesse diminuir um pouco este fator de risco, não tirando todos, mas tirar um deles pelo menos. Claro. E, doutora, a imunização para quem toma a vacina, a imunização é longa? Quanto tempo a pessoa fica, digamos, livre? Ela fica livre mesmo durante essa vacinação? Quase que nenhuma vacina dá uma proteção de 100%, né? A hepatite A talvez a gente possa considerar, mas quase nenhuma delas. A proteção contra o herpes zoster, o aparecimento das lesões, é em torno de 60% a 70%, né? Então não é 100%, e da neurite é superior a 80%, a prevenção da neurite. Então às vezes eu posso ter as vesículazinhas, as bolinhas, mas não vou ter a dor. Não tem a dor, pelo menos. E o que se tem até o momento, que é uma vacina mais nova no mundo todo, é que a proteção, que você não precisa fazer doses de reforço, tá? Isso às vezes muda, né? Porque você vai ter mais um número maior de pessoas acompanhadas e vai poder ver se vai haver necessidade, se realmente os anticorpos vão cair de novo e vou precisar de uma dose de reforço 10, 15 anos depois. Mas por enquanto não existe recomendação de dose de reforço. Não se fala nisso ainda por enquanto? Não. Por enquanto é uma dose só. Doutora, para a gente finalizar nosso programa, eu gostaria que a doutora falasse com o nosso público diretamente formas de prevenção, para a gente deixar bem reforçado o que dá para prevenir a herpes, como que a gente pode fazer no nosso dia a dia para prevenir? Bom, a herpes tipo 1 e tipo 2, a gente já falou, quer dizer, principalmente até a pessoa que está, né, com a doença em atividade, não expor as outras pessoas próximas, então procurar as coisas descartáveis, se for ter relação sexual, sempre o sexo protegido, e não só pensando no herpes, mas nas outras DSTs também.
Do zoster em si, a prevenção primeira é a vacinação contra a varicela, né? Então todos aqueles. Isso. Agora lembrando que o recomendado é que para se ter proteção definitiva contra a varicela, são 2 doses da vacina ao longo da vida, né? Para quem vai tomar a vacina de catapora. Para todos os que já tiveram catapora, então a vacina do herpes zoster em dose única, acima de 50 anos de idade. A da varicela a gente tem disponível na rede pública para as crianças com 15 meses de idade, imunocompetentes, criança imunossuprimida também não pode. A de zoster, no momento, ela está disponível só nas clínicas particulares. Tá joia, doutora, muito obrigada pela sua presença no nosso programa, agradeço muito, viu? Eu que agradeço a oportunidade, obrigada e as ordens. Obrigada, doutora. O Momento Saúde de hoje fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia e até breve. Somente com esse remédio e você vai ficar boa, mas falou, se aparecer mais algum lugar, então aí você vem no pronto-socorro, que foi no fim de semana, né? Mas graças a Deus nunca voltou. Mas eu fiquei preocupada, porque eu falei, será que é hereditário? Porque meu pai teve, né? E o dele ficou muito feia a pele dele. E naqueles anos também era assim, a medicina era um pouco mais lenta, né? Hoje não, hoje nós temos uma variedade de médicos, né? Todas as especialidades, né? Mas eu também levei ele no dermatologista. Dizem que é o dermatologista que acerta, e acertou realmente. Meu pai é muito, acho que na década de 80 mais ou menos. Ele falou que não é hereditário. Mas eu acho que foi baixa imunidade, eu acho. Ele só deu uma injeção assim de emergência em mim, porque a dor era muito intensa, né? Uma injeção de emergência, mas o remédio eu tomei direitinho, que foi específico para herpes. Como eu já tinha trabalhado como dermatologista e a gente via vários casos disso daí, isso na década ainda de 70, 80, né? Então a gente via aqueles casos ali, então eu tinha mais ou menos um prognóstico dessa doença, mas não sabia que era tanto assim, né? Mas hoje tem remédio para tudo, né? Mas é uma doença que eu acho que, olha, quem tem realmente sofre, viu? Se é uma criança, uma pessoa idosa, não é fácil, porque você olha e não vê nada, e só sente dor, uma dor intensa, tem que procurar ajuda.